Vamos se colocar de pé, igreja. Muito boa noite, igreja. Igreja, eu vou, antes de cumprimentar vocês, eu quero que vocês estão de pé, eu quero que vocês abrem as suas Bíblias no Salmo 119, no versículo 116. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Obrigado por vocês que estão sempre nos prestigiando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos, mais uma vez, para o culto de libertação, de cura e também uma santa ceia especial. O Salmo 119 e 116 que Deus colocou para mim agora, esta palavra, vocês que não estão muito familiarizados com a Bíblia, não estranhe. O Salmo tem 150 capítulos. E o capítulo 119 tem 175 versículos. Então nós vamos ler o 116, que diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Nesta abertura dessa noite, Deus está dizendo para nós da força que tem a palavra de Deus. Ela nos sustenta e também não deixa ninguém roubar a nossa esperança. Se tem alguém que quer tirar a nossa esperança, é o nosso adversário. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, Deus está dizendo esta noite, que através da palavra dele, ele dá o sustento para nós. E que ninguém vai tirar a nossa esperança. Vocês já pararam para pensar quando a gente conversa com alguém que não tem mais esperança? É triste, é difícil. As palavras deles não somam, não tem incentivo. Então, Deus está dizendo que a palavra dele nos sustenta, nos dá vida, e essa vida é vida eterna. E não deixa ninguém vir roubar a nossa esperança. Agora, igreja, vocês podem sentar. Daqui a pouquinho a Leninha chega e ela vai fazer a primeira parte. E eu quero cumprimentar a igreja, cumprimentar os irmãos de casa e dizer que, mais uma vez, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, nos deu força, nos deu amor. E aqui nós estamos com bastante vontade de falar da palavra de Deus, vontade de servir a Santa Ceia, vontade de louvar e glorificar o seu nome. Todas as quarta-feiras, às 19h30, nós estamos aqui porque o nosso Deus nos traz. Não é porque nós estamos aqui porque nós somos melhor do que alguém. Não é que nós estamos aqui porque nós temos a força nossa dentro de nós. Não. Nós temos essa força, mas que vem do Pai. Porque nós, fisicamente, não temos esse ânimo. Não temos essa força. Uma quarta-feira que todo mundo trabalhou. Agora à tarde deu uma chuva, deu uma refrescada. Mas o Senhor nos fortalece. E aqui nós estamos para falar da santa palavra de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Antes de nós iniciar o louvor, vamos fazer uma oração. Vocês podem ficar sentados, apenas feche os olhos e concentre no Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estou humildemente pedindo que na abertura deste culto, o Senhor abra as portas para nós. Que o Senhor espiritualmente nos autorize a fazer esse culto. Abrindo nossos olhos, a nossa mente, dando sabedoria a cada um de nós, a mim que vou pregar a tua palavra, aqueles que vão ouvir junto comigo e aqueles que terão seus
darão seus testemunhos, vão ler uma palavra, outros vão louvar, e nós estamos aqui, Pai, para te agradecer. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu estou com os joelhos trêmulos e cheio de temor, porque para falar da tua palavra, Pai, nós necessitamos da força e também da sabedoria do teu Espírito, Pai. Por isso, Senhor, derrame o teu Espírito entre cada um de nós, a esses que sempre estão nos seguindo pelo Facebook, que entre com a tua sabedoria, e dentro dessa sabedoria entra a alegria, entra a vontade, entra o desejo, entra a fome de nós ouvir e se alimentar da tua palavra, Pai. Faça isso, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, como ainda não chegou a Leninha, eu, antes de passar as oportunidades, eu quero louvar 2 hinos aqui. Um hino, ele é da harpa. Aquele que tiver a harpa na Bíblia, é o mover do Espírito. Esse mover do Espírito, eu não sei se ela é 26, você não lembra, né, Francisco? Você não lembra, estou sempre para marcar aqui qual é o nome da harpa. Eu tenho a harpa aqui, mas eu não sei qual é ela aqui, o mover do Espírito Santo. Mas, irmãos, esse louvor é para aqueles que estão num quarto fechado, triste, escuro, não quer nem que acenda a luz do quarto, mesmo que seja de dia, quer ficar escuro, tão deprimido, triste. E aqui, essa letra, essa música, esse hino, vai dizer da grandeza do mover do Espírito. Irmãos, o mundo anda muito triste. O mundo sem Cristo está triste, está revolto. Tem muita revolta, tem muita briga, tem muita ganância. Tem algo importante que se vai falar hoje, que é o preconceito. Tem muito preconceito aí fora, irmãos. Aí fora e dentro das igrejas também. Então, o mover do Espírito. Vamos cantar junto. Você que está em casa, canta junto com o pastor Mário. Vamos cantar com força, com coragem e prestando sempre atenção nesse recado que Deus vai dar para nós. Vamos lá. 1, 2, 3. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, bem baixinho, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, bem alto, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse hino aqui, estou terminando ele, escrever ele, e
ainda não está em lugar nenhum, mas eu vou cantar ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. 1, 2, 3. Judas, o não Iscariote, perguntou a Jesus: o que houve, Senhor, que has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Só esse último estrofe. E viremos, e faremos nele morada. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Todo mundo. O Pai me criou, o Filho me salvou, o Espírito Santo me consolou. Mais uma vez. O Pai me criou, o Filho me salvou, e o Espírito Santo me consolou. Somente o coral. O Pai me criou. Tem mais alguém? O Filho me salvou. Tem mais um? O Espírito Santo me consolou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, se a palavra de Deus, se a promessa de Jesus disse que somente nós precisamos amá-lo, e nós amando, nós vamos automaticamente receber e obedecer a sua palavra, e obedecendo a palavra, o Pai vai nos amar, e eles virão e farão morada em nós. E eu pergunto, que mais nós queremos? Que mais nós queremos fazendo morada em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Por isso que nós devemos cantar: o Pai me criou, o Filho me salvou, e o Espírito Santo me consolou. Agora todos, só o último verso. E o Espírito Santo me consolou. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos adiantando, porque daqui a pouco nós vamos ter um banquete, a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós temos a visita da Fernanda, do José, e temos também o Pedrinho. O Pedrinho está meio gripadinho, né? Só pelos olhinhos dele já dá para perceber, não é verdade? Então, a Fernanda vai louvar ou vai ler uma palavra, o que o Espírito Santo tocar, viu, filha? Pode vir e faça aquilo que o Espírito de Deus disser para você, que aqui nós estamos nesse altar, simples, humilde, mas procurando estar sempre cheio da presença do Espírito Santo. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de estar louvando, juntamente com os irmãos, o hino 77 da harpa cristã. Amém, irmãos? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato
teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Que nós possamos nessa noite guardar o contato com o nosso Deus, entregar todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos tem afastado da presença, do primeiro amor. Que hoje, Senhor, o Senhor possa fazer morada na nossa vida, na nossa casa, na vida de cada irmão, na vida do pastor Mário. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos sair daqui abençoados e certos da vitória, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã. Agora o esposo dela, nosso irmão José. Bem, José, aquilo que o Espírito Santo tocar, faça em obediência ao Pai. Não é verdade? Louvado seja Deus. Irmãos, é uma alegria muito grande, né? Estar aqui na casa do Senhor, né? Presente aqui, né? Eu tenho certeza que Deus lá em cima está presente aqui, vendo tudo, né? A gente poderia estar em casa nessa chuvinha aí, né? Mas não, a gente decidimos estarmos aqui, né? A gente decidiu estar aqui na casa do Senhor. E eu vou passar aqui para os irmãos, lá no começo da Bíblia, Gênesis, todos conhecem a história de Noé. Noé, ele foi um homem escolhido por Deus para poder fazer uma arca e salvar o povo
de uma situação difícil que estava por vir. E nessa situação, como todos sabem, foi um dilúvio. A terra estava passando por uma situação complicada perante as leis de Deus, né? E Deus decidiu então mandar um dilúvio. Mas ao mesmo tempo, ele escolheu um homem para ficar marcado como exemplo, através do principal, para fazer uma comparação aqui para os irmãos. Ele teve uma situação assim que hoje está faltando para muitos aqui, que é a fé. Deus ele chega a Noé, ele fala para Noé. Deus ele fala assim para Noé: vou mandar um dilúvio. Ele avisa Noé: e você construirá uma arca. E daí ele passa as medidas da arca, como que Deus queria que fosse feita a arca. E Deus passou as medidas. Então, Noé começou a construir e o povo começou a dar risada dele. Tu está construindo essa arca no seco. E ele ali, firme. Foi batendo, até que chegou um dia do dilúvio, né? E Deus manda os animais que vão entrar dentro da arca. Então, os animais entram dentro da arca, entra a família de Noé, escolhida por Deus, dentro da arca. E Deus vai e selou. Já não tem mais porta. Selou. A arca foi selada pelas mãos de Deus. E aquele povo zombaram, deram risada, falaram muita coisa para ele. Veio com uma situação de desânimo, queriam desanimar Noé, mas Noé firme na fé, firme na fé. Veio o dilúvio, encheu toda a terra de água, encheu. Gente, quando eu paro para pensar, essa terra aqui pura água, e só a arca de Noé lá. Só a arca de Noé. Acabou o povo. Sobrou só Noé e os animais dentro da arca, escolhido por Deus. E daí, nessa situação, Noé está na arca, né, passando as dificuldades, né? E nessas dificuldades aí que Noé está passando, né? Então ele manda a pomba, né? A pomba vai lá, não traz resposta nenhuma. Em uma certa ocasião, a pomba sai e já traz uma resposta que tem terra lá na frente, terra à vista, né? Assim que se fala, né? E então a água foi abaixando, até que a arca se enroscou num monte. E esse monte é chamado de Monte Ararat, aonde a arca enroscou. E daí, vou começar lendo aqui na palavra de Deus, Gênesis 8. Gênesis capítulo 8, versículo 15. Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu, e tua mulher, os teus filhos, as mulheres e os teus filhos contigo, todos os animais que está contigo, toda a carne,
de aves, de gado, de todos os répteis que se rojam sobre a terra. Traz fora contigo, e povoem abundantemente a terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, os seus filhos, suas mulheres e seus filhos com ele, todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se ouve sobre a terra. Conforme a sua família saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todos os animais limpos, de todas as aves limpas, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou suave cheiros, e disse o Senhor em seu coração: não tomarei mais amaldiçoar a terra por causa dos homens, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a meninice, nem tomarei mais a ferir todos os viventes, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeria a cega, e frio e calor, e verão e inverno, e o dia e a noite não cessarão. Então, irmãos, a situação aqui é o seguinte, né? Estava para vir uma dificuldade aqui na terra. Estava para vir uma dificuldade na sua vida. Ou você olha e fala assim: não vejo saída. Noé também, eu acho que pensou isso daí, né? Uma arca no meio assim do nada, só água. Deve ter passado uma situação muito complicada na cabeça de Noé, mas uma coisa muito firme ele teve com ele, que foi a fé. Nós temos que ter Jesus como nosso Salvador e ter essa fé muito grande, que Jesus vai nos ajudar a passar essa dificuldade, que nós não sabemos o que está por vir, e que nós talvez estamos até passando a luta. Mas se a gente tiver essa fé firme, nós vamos passar e vamos ter uma vitória muito grande. Porque a arca ela foi construída na medida que Deus passou, conforme Deus ordenou, e foi feito um buraco em cima da arca. Quando Deus falou: saia a família de Noé, e foi falando: saia a família de Noé saiu por esse buraco. Grave isso que eu vou falar aqui. Não sei a dificuldade que você está passando, mas se você tiver uma fé muito grande, agarrada com Jesus, agarrada com Deus e o Espírito Santo, você vai sair como Noé, por cima e não por baixo. Grave isso e a vitória é sua, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu irmãos, eu gosto muito de dar oportunidade, porque muitos têm a oportunidade e Deus dá palavras que às vezes a gente não conheça, mas não está ligado naquele momento, né? Então, cada pessoa que vem dar um testemunho, que fala de determinada palavra, eu gosto de dar uma enxertada nela. Devido ao conhecimento que a gente já tem, a gente gosta de dar uma enxertada. Foi bem lembrado, através do Espírito Santo, falar sobre a arca. Mas eu quero dizer duas coisas da arca para vocês também guardar no vosso coração.
Quando Deus pediu para que Noé fizesse a arca, ele deu a medida, claro. Como ele deu a medida do tabernáculo também. Todas as medidas em côvado. Côvado, se nós for fazer a conversão, dá 0,46 e uma dízima periódica, 46,6666 centímetros. Então, para a gente fazer uma conta rápida, ter um cálculo rápido, vamos pôr 50 centímetros cada côvado. E olha o que ele diz aqui, né? Farás de 300 côvados o comprimento. Então ela tinha 150 metros de comprimento. Depois a Bíblia diz que ela tinha 50 côvados de largura. Então 25 metros de largura. E tinha 30 côvados a sua altura. Então ela tinha 15 de altura. Mas aonde eu estou querendo chegar para vocês ver o que é a Bíblia, a palavra de Deus, a história. Qualquer engenharia de aeronáutica, qualquer rede naval, qualquer doutores em naval, em linha naval, em navegação, perguntar para ele como que é feita as medidas de um barco grande, pequeno, navio, ele vai dizer: a norma vem das medidas da arca. Proporcional, claro. Então, essas medidas para esse determinado tamanho, ela serviu como uma norma, uma base para qualquer área naval. Pode ser um barco pequenininho. Ele puxa ali as medidas. Ele traz a medida padrão. Então, é mais uma coisa quanto a Bíblia nos ensina, né? E o José estava falando aqui, eu estava me lembrando. A arca faltou uma coisa, faltou o leme. Mas o leme vocês sabem que é para dirigir. Mas quem dirigia a arca era Deus. Para que ele ia mandar fazer leme se o homem não ia dirigir? Mas era Deus que ia dirigir ela. Então são coisas maravilhosas, lindas, que a gente cada dia mais vai lendo, vai ouvindo e vai aperfeiçoando na palavra de Deus. Senhor, quero que vocês fiquem de pé mais uma vez, igreja, que agora nós vamos pedir a permissão para a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é com os joelhos trêmulos, cheio de temor, e com a tua permissão, Pai, nós vamos falar da tua palavra. Nós vamos explanar a tua palavra, Pai. E tenho certeza que, através do teu Espírito, o Senhor vai derramar sabedoria, não só para mim, que vou pregar para mim também, mas para todos que estão aqui. Para você que está pelo Facebook, também crê que o Espírito Santo vai abrir os teus olhos, vai abrir os teus ouvidos, e vai haver um grande entendimento nesta mensagem. Porque as mensagens não são feitas iguais. Porque a tua palavra, Senhor, ela é renovada a cada segundo. E eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que será um alimento espiritual, que nós estávamos realmente precisando desse alimento, Pai. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vocês que trouxeram suas Bíblias, abre lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 em diante. Vai com calma, procura pelo celular, procura na Bíblia convencional, e vocês vão achar o Evangelho de Lucas. Começa em Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Você que está em casa, eu digo sempre, abre a tua Bíblia também, acompanha a leitura, acompanha a descrição dessa palavra, a explanação dessa palavra, para que você comprove como realmente a Bíblia fala para nós, e o Espírito Santo nos dá o entendimento. Irmãos, antes de mais nada, eu gosto de dar um tema nas minhas pregações. E o tema de hoje é voltado
para algo de preconceito, libertando dos preconceitos. Hoje não esqueça que é um culto de libertação. E libertação é algo que eu sempre digo que todos nós precisamos. Não tem um ser humano que vai dizer, eu não preciso me libertar de nada, porque ele está mentindo. Não, eu vou na igreja, eu ajudo o pastor, eu ajudo a igreja, o outro diz, eu sou pastor, eu não preciso me libertar de nada. Precisa sim. Todos nós tem algo que precisamos ser libertados. Por isso, hoje nós vamos citar, dentro desse tema, libertando dos preconceitos. E essa palavra, Jesus nos mostra, nos dá um ensinamento para aquele doutor e também dá um ensinamento para os judeus e está dando um ensinamento para nós. Nós temos que libertar dos preconceitos. O que é preconceito? Primeiro precisamos definir, né? O que é preconceito? Preconceito é um pré-julgamento. Antes de você estar sabendo alguma coisa, você está julgando. Vem uma pessoa, entra na igreja, você nem conhece ela, você já está julgando ela. Você já está julgando pelo vestimento, está julgando pelo... Às vezes está de bermuda, sabe? Você está julgando, isso chama preconceito. O que quer dizer preconceito? Pré-julgamento. Você julga antecipado. Apesar que nós não devemos julgar ninguém. Então o mundo vive repleto de preconceitos. De qualquer lugar que você for, está cheio de preconceito. Preconceitos na política, preconceitos na religião, preconceitos dentro da igreja, dentro do trabalho. Qualquer lugar que você for, tem o preconceito. Por isso que a definição de preconceito é um pré-julgamento. Isto é, você está julgando sem conhecer. É como se fosse te dar uma comida, claro que você não vai falar isso, né? Mas você vai pensar, né? Talvez. A criança fala, isso aí eu não gosto. Quantas vezes a gente não ouve, às vezes, das crianças, né? Às vezes do adulto também, mas ele não fala dentro da sua casa que você está servindo aquilo para ele, ele não vai falar. Mas às vezes em conversa a gente diz, né, o jiló. Eu não gosto, mas ele nunca comeu jiló. Isso é preconceito. Porque ele ouviu falar que o jiló é amargo. Mas um jilózinho também bem feito, hein? Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Mas irmãos, então nós de posse disso, vamos ler os 13 versículos de Lucas. O título é O Bom Samaritano. Mas vamos puxar o exemplo que Jesus deu no Bom Samaritano, nesta parábola. O que é parábola? Parábola é algo comparativo com a realidade. E Jesus precisava dar uma lição naquele doutor em letras, doutor na palavra. Jesus precisava dar um ensinamento para ele e precisava dar um ensinamento também para os judeus. Porque a palavra de Deus, irmãos, guarde isso que eu vou falar para vocês. Não adianta eu falar que, eu ouvi o bom samaritano, eu ouvi o fulano pregar. Tudo bem, ele pregou algo. Hoje eu vou puxar um outro algo, outra coisa. O outro pregar vai pregar um outro, por quê? Porque a palavra de Deus é uma árvore gigante, cheia de galhos. Aquele que é o pregador, que Deus colocou ele nessa missão, geralmente ele vai pegar um galho que o Espírito Santo vai mostrar para ele. O Espírito Santo me mostrou um galho dentro desse exemplo, dessa parábola de Jesus, o galho do preconceito. E depois que nós, assim que formos explanando esta palavra, nós vamos chegar à conclusão que Jesus deu uma lição para aqueles que têm preconceitos.
preconceito de racismo. Preconceito tem no mundo inteiro, de todas as áreas. Vamos para o 25. Vamos ler devagarzinho. Nós vamos ler inteiro esses 13 versículos e depois nós vamos explanar para que haja um bom entendimento. 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos já falar sobre esse versículo. Jesus, ele terminou de ser batizado, ele subiu 40 dias, ficou 40 dias jejuando no deserto. Foi levado pelo Espírito de Deus. E lá ele foi tentado. Mas Jesus, aonde ele ia, ele é tentado. Nós aqui somos tentados também. Se Jesus foi tentado, você acha que nós não vamos ser tentados? Claro que somos tentados. Mas você veja que esse doutor da lei, a palavra está dizendo, tentando-o, queria colher alguma coisa, queria algum tropeço de Jesus. É tentação. Quando você vai para uma pessoa, você já querendo que ele tenha um ponto fraco e ele se derrube, ele se entregue. É a mesma coisa você for comprar um cavalo, né? Ficar jogando verde no dono do cavalo. Ó. Você já olhou, já abriu a boca do cavalo 10 vezes, olhou os dentes, aí você fala assim, mas ele tem todos os dentes? Para ver se colhe alguma coisa. Sabe? Isso aqui fazia essas pessoas atrás de Jesus. E não era nada pouco, não era nada pequeno. Ele era doutor da lei. E ele queria saber, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, cheio da sua sabedoria, sabedoria vinda do Espírito de Deus, Jesus era Deus, ele respondeu com uma nova pergunta. Olha que coisa maravilhosa, olha como é profundo isso. E ele disse, que está escrito na lei? Como lês? O que ele quis dizer? Você não é o doutor da lei? O que está escrito na lei para você me fazer essa pergunta? E o doutor da lei respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês veem que o doutor da lei, ele conhecia a lei, mas não praticava. Aqui vai um aviso para cada um de nós, para mim, para você, não adianta conhecer se não praticar. Tiago diz que se nós entender a palavra, ler a palavra, entender e não praticar, nós estamos enganando a nós mesmos. Esse doutor na lei, claro que ele conhecia. E Jesus, no versículo 28, disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Está vendo? Você respondeu certinho. Você conhece a palavra de Deus. Agora, obedeça. Pratique. Que você viverá. Quando nós olhamos entre a nossa vida, a palavra viverá, nós já achamos aqui na terra. É viver aqui, 100 anos. Ficar mais velho do que eu ainda. Oh, glória! E não é isso não, é lá em cima. Olhai para as coisas que são do alto, e não para as coisas que são da terra. Porque as coisas que são do alto são eternas. As coisas que são da terra são passageiras. A palavra de Deus nós temos que ir no profundo. Então, diz aqui, viverás.
Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? As pessoas queriam pegar Jesus de toda maneira. Aí Jesus soltou a parábola do bom samaritano, que quando nós chegar no versículo 35, nós vamos entender melhor por que Jesus soltou essa palavra, quem era o bom samaritano, e nós vamos entender melhor como que Jesus usava as parábolas. E respondendo, que é o versículo 30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Mas vamos falar dessa estrada agora. É uma estrada que liga Jerusalém a Jericó. São 27 quilômetros. Era uma estrada que ela existe até hoje. Continua perigosa, a mesma coisa, mas não tão perigosa de assaltantes como era aquela época. Por quê? Porque Jericó, ele tinha uma altitude, até eu marquei aqui, de 740 metros de altitude. Jerusalém. E Jericó, ela tinha uma baixitude. Ela era 400 metros abaixo do nível do Mar Vermelho. Então veja quanto descia quem estava em Jerusalém. E muitos que moravam em Jericó fazia esses 27 quilômetros para ir para o templo de Jerusalém. Por isso que aqui, nessa parábola, Jesus cita dois homens de Deus. Ele começa dizendo no 31. Eu ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. Por que esse sacerdote, um homem de Deus, um homem, claro, conhecedor também da palavra, por que ele passou de largo? Por causa do preconceito. Vocês já viram um acidente na televisão? Tem muito, mostra muito. Um acidente grave, ou um assalto, a pessoa está caída lá no chão. Vocês viram como junta pessoas? Mas e para ajudar? São poucos. Hoje as coisas já mudaram, você não pode pôr a mão, você não pode socorrer aquela pessoa, mas antigamente juntava e ali ficava. E podia ajudar, jogar dentro de um carro, levar correndo e tal. O pessoal aglomera, curiosidade, mas tem o preconceito de não poder pôr as mãos, não tem atitude, está cheio de preconceito, e isso impede da pessoa agir. No versículo 32, e de igual modo, também um levita. Levita não é só que cantava e louvava. O levita era o homem que cuidava, claro que eles iam trocando, né? Cuidava do templo de Jerusalém. O levita cuidava do tabernáculo, na época do tabernáculo. Ele que tinha as responsabilidades de manter o tabernáculo aceso, as luzes acesas. Esse era o levita, e claro que ele cantava também, né? E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, a qual ao vê-lo, passou de largo. Aí Jesus começa a dar o exemplo do preconceito. Porque quem estava descendo ali eram os judeus.
Quem ia no templo eram os judeus. Samaritano jamais podia entrar num templo em Jerusalém. Eles não se davam. Eles tinham um problema sério de relacionamento. E Jesus nunca teve relacionamento, mau relacionamento. Ele sempre criticou o relacionamento. Há necessidade de nós termos relacionamento. Isso aí a gente vai ver na Bíblia quando ele foi, aquela senhora tirando água do poço, a mulher de Samaria, a mulher samaritana, tirando água do poço, ele pediu água. E ela disse, o judeu, nós não conversamos com o judeu não. E Jesus puxou o assunto com ela, e depois ela passou a ser a primeira evangelista de Samaria. Quando Jesus revelou, qual era a vida dela, e também disse que a água que tomar da água dele, tomaria a água da vida e jamais teria sede. Então Jesus sempre procurou aproximar para evitar os preconceitos. E aqui nós estamos vendo dois homens de Deus vendo aquela situação e passando de largo. Quer dizer, passando de largo, passou para o outro lado. Já era estreita a estrada, Passou lá quase derrubando as árvores lá para nem ver aquele que estava lá foi assaltado, como diz a Bíblia, à beira da morte, Mas isso, no versículo 33 diz, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. É outra coisa que falta em nós, no ser humano, compaixão. É você se colocar na situação do outro. Não é fácil. Nós necessitamos ter essa compaixão. O apóstolo Paulo, baseado na igreja primitiva, ele escreveu, chorai com quem chora e alegrai com quem se alegra. É muito difícil chorar com quem chora, irmão. É difícil. Agora alegrar com quem está alegre, pelo menos se ganhar na loteria, então, nossa, no outro dia você já está de mão dada com. Você entendeu? Essa é a profundidade do que nós temos que entender quando Jesus mostra que esse samaritano, ele chegou de viagem. Quem chega de viagem está cansado. E aquele tempo não era viagem de jatinho, E nem com esses carrão que tem hoje aí. Aquele tempo era em cima de um camelo, em cima de um cavalo, ou de a pé. Quando você tem compaixão, quando você não tem preconceito, a sua canseira vai embora. Veja o que aconteceu com esse samaritano e com aquele que estava moribundo. Quando você está à beira da morte, você está moribundo. Versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Aquele tempo, o azeite tinha um grande poderio como remédio, e o vinho também. É que ele deu vinho, ele passou como um remédio e passou o azeite. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Que ele deixou o cavalo, colocou esse cidadão, que a Bíblia não cita nome,
que foi assaltado, que estava quase morto, colocou em cima do seu cavalo e ele foi de a pé. Que Jesus mexe com nós aqui no preconceito. Jesus não queria saber quem era aquela pessoa. O samaritano não queria saber se seria judeu ou seria samaritano. Por quê? Porque ele não tinha preconceito. Porque esse bom samaritano aqui é Jesus Cristo. Não está querendo dizer que era ele na parábola. E quando levou para uma estalagem, que é uma pousada, no versículo 35, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. 2 dinheiros representava 2 dias de trabalho. Tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Aqui Jesus estava dizendo que um dia ele iria voltar. Porque ele estava simbolizando, dando um tipo, bom samaritano, dando um tipo de Jesus. No versículo 36 diz assim, qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, vamos bem devagarzinho. Tudo isso começou a parábola por causa da pergunta. E Jesus respondeu com uma pergunta para esse doutor da lei. E aqui ele está terminando a parábola com uma outra pergunta para esse doutor da lei. Qual, pois, desses 3? O doutor da lei? Qual? O sacerdote? O levita? Ou o bom samaritano, aquele que socorreu aquele indivíduo? Qual é o próximo no seu entendimento? Qual foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37. E ele diz, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze-o da mesma maneira. Jesus está sempre dizendo para nós, vai e faça aquilo que eu aconselhei. Vai e faça aquilo que está escrito. Seja obediente. Nós temos que ter um entendimento, irmãos, que tudo ficou na nossa mão. Nós temos que querer. Se nós abrirmos a Bíblia agora, não vamos abrir porque não dá tempo. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, se vocês me obedecerem e quererem, comerão o melhor dessa terra. Lá em Mateus, quando Jesus viu Jerusalém, Jesus sabia que ia acontecer com Jerusalém. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. E matavam mesmo, e apedrejavam mesmo. Eu queria ser tanto como uma galinha, ter vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos. Mas vocês não quiseram. Esse querer tem que ser nosso. O querer de Deus nós já sabemos que é amor, que é paz, que é benignidade, que é fidelidade.
tudo isso é de Deus. O querer de Deus é ver nós felizes. O maior querer de Deus é ver nós fazendo a vontade dEle. A pessoa que quer que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dEle é um sofredor. Ele só vai sofrer nessa terra. As coisas têm que ser conforme a vontade do Pai. Sem lamento, sem murmúrio, só glorificando. Então, irmãos, nós em cima disso que nós explanamos, nós podemos citar praticamente 5 lições que veio dessa parábola. Que Jesus soltou essa parábola para esse doutor. O número 1 dessas 5, nós podemos citar envolvimento. Preste atenção. O levita, nem o sacerdote, eles não queriam envolvimento com nada. Mas o bom samaritano se envolveu. Aquele que está cheio, está carregado de preconceito, ele vai falar, não, eu não vou mexer nesse homem. Esse homem pode estar doente. Esse homem pode passar alguma doença para mim. Eu não sei se ele não está fingindo de morto, já vai arrancar uma espada aí e me dar uma espadada. É preconceito. Porque quando você está com amor, quando você tem a compaixão, e você coloca no lugar daquele homem e fala, meu Deus, esse homem está ferido. Onde será que ele mora? Qual é o tamanho da gravidade do ferimento dele? Ah, não, mas eu estou cansado, né? Preconceito. Estou cansado, estou chegando de viagem. Logo passa numa estrada daquela ali, passava meia dúzia, se fosse muito, durante o dia todo. Uma estrada famosa, carregada de assaltos, de um monte de coisa. Então, o número 1 dessa parábola, o número 1 das 5 lições que nós vamos tomar para nós, uma é atitude, envolvimento. A segunda, nós podemos também verificar que a segunda, ele ignorou o racismo. Ele não queria saber se Samaria, o pessoal samaritano, conversava com os judeus, pessoal de Jerusalém, ou não. Ele não queria saber de nada disso. Porque Jesus, Deus, nunca fez acepção de pessoas. Para Ele, todos nós somos iguais. O rico, o pobre, o moreno, o negro, o amarelo, outros japonês, que é o amarelo. Toda nós somos iguais perante a Deus. E Ele deu esse exemplo. Jesus, Ele repreendeu o preconceito. Ele mostrou para nós que não é a favor do preconceito. E dentro disso aí eu gostaria que vocês procurassem no livro de Atos, logo depois Lucas, João, já vem o Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 17, o capítulo 26. Atos dos Apóstolos, vocês sabem que foi escrito por Lucas. O doutor Lucas foi companheiro de Paulo nessas aventuras, nessas viagens. E o que diz aqui? Veja que nós estamos falando da segunda, que é ignorou o racismo.
repreendeu o preconceito. E o que diz? E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Não é eu que estou falando. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. E vai mais além ainda, se a gente for ler mais um versículo só para nos dar mais alimento. Para que ele fez isso? Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Gente, a terceira, quando Jesus chegou na pousada, ele pagou, não pagou? Jesus não. Aqui é Jesus, mas na parábola é o samaritano. Se Jesus não tivesse, se o samaritano não tivesse dinheiro, ele não pagava. Ele deu 2 dinheiros. Isso nos mostra, como diz a palavra de Deus, que Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele que é dono do ouro e da prata. Nós achamos que somos o dono, mas é Ele. Por isso que o dízimo é dito devolver o dízimo. Não é dar o dízimo. Eu dei o dízimo. Não, é devolver, porque é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Quarto, ele tinha um bom nome. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, acho que versículo 10, diz que todo joelho se dobrará. E o quinto, ele foi generoso. Generosidade. Quem não tem preconceito, tem generosidade. É generoso. E nós vivemos, eu volto a falar, irmãos, num mundo cheio de preconceitos. Em denominações, igreja, falando em igreja, cheia de preconceitos. Pode ser a igreja que for aí, a mais famosa em nome que tiver. Você chega lá, entra lá dentro, você vê que tem um monte de preconceitos ali dentro. Às vezes a pessoa até esquece por que estão reunidos lá. E por que nós estamos reunidos? Nós estamos reunidos para glorificar a Deus, para agradecer a Ele pelos livramentos que Ele tem nos dado, para pedir a graça dEle, tomar posse das bênçãos que Ele é abençoador, e glorificar o nome dEle, e viver em união, em paz entre os irmãos. Mas nós se ilude, porque nós estamos num mundo cheio de preconceitos. Eu vou ler, a hora que eu ler ali o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, né? O trabalho nosso, que todo culto eu faço, você vai ver o que Deus me alertou da construção. Eu vou ler ali, vocês vão entender. Porque a gente se empolga, o irmão da igreja, aquele que é obreiro, o pastor, não pensa que o pastor fica fora, não. E se empolga, esquece de dividir com o pai. Você sabia? Ele se empolga de uma maneira com aquela construção, às vezes tem até no coração, eu vou mostrar para tal igreja, ou eu vou mostrar para a borda da mata, que nós somos menorzinho e vamos construir uma igreja. Isso é preconceito. Então você tem que
pedir para Deus, mas ter Deus do seu lado. Você se empolga, porque é algo que se empolga mesmo, né? Vocês estão construindo, se empolga. Amanhã você faz isso, amanhã você faz aquilo, mas sempre tem que estar junto com Deus. Porque senão não vale nada aquilo ali. Mas essa empolgação tira às vezes você da companhia de Deus. E a gente, o pior de tudo, a gente é o último a perceber. É o último a perceber. Irmãos, eu quero só ler um pedacinho aqui da conclusão que eu fiz dessa palavra e nós já vamos terminar. Jesus conclui com esta demonstração. Demonstração é ensinamento. Vai e faça o mesmo. Lembra que ele disse para o doutor da lei? Quando aprendemos essa lição, nós e o mundo ao nosso redor seremos melhores por isso. A partir do momento que nós aprendemos essa lição, nós vamos aprender a mostrar para as pessoas, porque as pessoas precisam ver muito exemplo nosso. Muitas vezes nós não precisamos nem pregar a palavra, basta o exemplo de vida que você der, você já é um pregador. Porque também não adianta você pregar, saber tudo isso aqui de cor, mas você não passa nada para o outro. De legado, de benignidade, de fidelidade. Vocês sabem o que o Provérbios 3 diz? Se você buscar ter benignidade, fidelidade, se você não conseguir, pendura na tábua do teu coração. Quer dizer, esforça para você ter benignidade e fidelidade. Aí ele diz assim, você tendo isso, você estará agradando primeiramente a Deus. E a consequência de você agradar a Deus, você está agradando os homens. Todo mundo quer conversar com você. E muitas vezes, nós achamos que nós temos que agradar primeiro os homens. Aí nós estamos agradando a Deus. E é o inverso. Benignidade e fidelidade. Aquele que tem benignidade e fidelidade, está lá em Provérbios 3. Não estou inventando. Agradará a Deus. E a consequência de você agradar a Deus, você está agradando os homens. Por isso que quando Jesus concluiu esse ensinamento, vá, faça o mesmo. E Deus está dizendo para mim, para você que está em casa, vá e faça o mesmo. Ame a Deus com toda a tua força, sobre todas as coisas. E ame o próximo como a ti mesmo. Não pergunte quem é o próximo. Não pergunte para Deus, não. Mas quem será que esse próximo, Senhor? Essa foi a pergunta do doutor aqui, e ele levou essa parábola na cara, né? Nós não queremos levar isso na cara. Vai e faça. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé, orar, agradecer essa palavra. Aí nós vamos para a Santa Ceia do Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por essa curta mensagem, Pai. Mas que eu tenho certeza, Senhor, que algo de interessante foi falado esta noite.
porque é o Senhor que diz, o Senhor que escala, o Senhor que mostra qual é a palavra, qual é o ensinamento, qual é a exortação, meu Pai. E hoje a intenção era nós se libertarmos de preconceitos, que preconceitos não vai levar em nada, e nós te agradecemos por esse ensinamento, Pai. Agora, Senhor, nós vamos participar da Santa Ceia, do banquete que foi preparado para nós, e tenho certeza que é uma oportunidade que nem todos têm, porque nem todos são convidados. E também temos certeza, Pai, que quando Jesus disse para a igreja de Laodiceia, que se eu bater e você me ouvir, e você abrir a porta, eu cearei contigo. Pai, dê essa força para cada um de nós. Nós vamos agora, a igreja vai sentar, e nós vamos cear com o Senhor. Eu vou pedir para o Francisco servir a ceia. Vocês, para abrir, aquele que vai tomar a primeira vez, ela está dentro de um vazio, do vasilhame. Se vocês não viram, é fácil, é só abrir. Eu vou abrir para vocês verem. É fácil vocês abrirem. É só fazer isso aqui. Pega para ela para rosquear como eu rosqueei aqui. Vou esperar vocês, vou ensinar vocês. Vocês abrem, vira o pãozinho e abre a outra. Então, aqui é 2 em 1, é mais higiênico, funciona melhor. Aí agora vocês têm o cálice e tem o pãozinho. Não sei se já pegou. Eu quero que vocês levantam o pãozinho. Foi feito agora de tarde. Foi feito sem fermento, mas mais simbólico, né? Porque as coisas é simbólica. Então eu quero que os irmãos me acompanhem aqui na leitura, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vocês vejam que Paulo não recebeu do homem, ele recebeu do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aqui está esse pequeno, eu quero que vocês levantem esse pequeníssimo pedacinho de pão. Sem fermento, feito agora de tarde, mas ele é o pão. Mas nós vamos unir a nossa fé agora. Nós vamos multiplicar a nossa fé. Que esse pãozinho é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus disse: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Igreja, coma do pão. Aqui, irmãos, está o cálice. É um suco de uva. Mas nós estamos unindo a nossa fé. Pela nossa fé, já não é mais um suco de uva, é o sangue de Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Foi o que nós fizemos com o pãozinho. Agora, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
Igreja, toma do cálice. Agora, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que sentir bem ficar sentado, fica sentado. Aquele que sentir gozo, prazer em ajoelhar, ajoelha. Aquele que sentir vontade de chorar, chora. Aquele que falar em língua, cante em línguas, fale em línguas. Glorifique a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou me ajoelhar porque eu já tenho esse costume, mas aqueles que quiser ficar de pé também, fica do jeito que você sentir melhor perante o nosso Deus. Pai querido, Deus amado, obrigado por esse banquete, obrigado por essa facilidade que o Senhor nos deu, por essa prioridade que o Senhor nos deu, por essa aproximação de nós estarmos fazendo isso em memória do Senhor, Pai. Por isso eu reconheço, Pai, que nesse momento, nesse privilégio, nesse banquete, Pai, há possibilidade de cura, há possibilidade de libertação, Pai. Nós queremos ser libertos dos preconceitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei, Pai, que é o alimento que o Senhor reservou para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nova aliança. Nós estamos fazendo isso em memória de Ti, meu Pai. Não é a memória dos milagres que o Senhor fez, mas é a memória do Senhor no sofrimento da cruz. É a memória quando o Senhor disse, Pai, está consumado. Oh Senhor da glória, oh Deus poderoso, dê glória a Deus, igreja. Aquele que quiser cantar um louvor, cante. Pode cantar alto, baixinho. Aquele que tiver desejo, vontade de chorar, chora. Deus disse, Jesus disse, que bem-aventurados que choram, porque serão por mim consolados. Dê graças a Deus, sinta a aproximação do Espírito de Deus. Aquele que está buscando o batismo no Espírito Santo, que seja batizado, Pai. Aquele que está buscando mais intimidade com o Senhor. Aquele que está buscando a sabedoria, o entendimento, Pai. Que o Senhor encha agora, Espírito Santo, encha com a Tua glória, encha com o Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai, amém. Louvado seja Deus. Estamos alimentados, igreja? Graças a Deus. Eu senti a presença do Senhor. E eu tenho certeza que vocês também sentiram. Porque é o que eu peço sempre. Faça que cada um de nós não sejamos a igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus disse, estou preocupado com a perda do primeiro amor. Nós não queremos dar essa preocupação para Jesus. Nós queremos que Ele vê nós sempre uma igreja avivada, uma igreja pronta para receber a Tua graça, Senhor. Agora, Francisco, você já vai pôr lá? Deixa eu apagar essa luz aqui, para mim poder ler. Sim, mesmo está escuro. Quinta-feira, dia 27/4, amanhã. Primeira visita ao lar às 19 horas. Essa visita é na irmã Patrícia. E eu digo a primeira porque nós estamos fazendo visitas nos lares 2 vezes, 2 quinta-feiras em cada vez. Nós terminamos a quinta-feira e no terminar a quinta-feira nós fizemos 2 visitas, que foi lá no bairro
do Buracão, né? E hoje, agora nós vamos praticamente no centro, às 19 horas nós estaremos lá na casa da irmã Patrícia, Rua Raul, número 123, no centro de Borda da Mata. No domingo, dia 30/4, às 9 horas, culto ao ar livre. E no mesmo domingo, dia 30/4, último domingo do mês, culto às 19h30, em busca das ovelhas perdidas. Nós, todo último domingo do mês, nós temos uma palavra que nos incentiva, que nos fortalece e que nos leva a buscar as ovelhas perdidas, que são muitas. E um aviso importante: muito breve estaremos iniciando a construção da igreja. Peço o empenho de todos, lembrando que mais que se dediquem, não deixem de ser tomados pela emoção. Não deixe a emoção tomar conta de você e deixar de cuidar, de manter sua salvação. E convido para cada um de vocês, traga uma família, traga pessoas para vir congregar com nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, eu vou despedir de vocês e nós terminamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o culto desta noite. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, Pai. Eu tenho, Senhor, convicção que muito mais eu poderia falar. Mas o Senhor me perdoa porque eu sou um pecador, Pai. Mas sei também que se não é o Teu Espírito, Pai, daqui não sai nada. Então eu te agradeço, Pai, e sei que se foi o Teu Espírito, e creio que foi o Teu Espírito, por mais que eu deixei de falar mais coisas, mas o mais importante eu tenho certeza que foi falado, Pai. E que cada um que participou desta palavra, cada um que participou desse alimento, que vai para casa abençoado, que às vezes essa palavra não toca agora, mas de noite ou no amanhecer ela toca. É um ensinamento, é algo que vem de Ti, Pai. E eu te agradeço de todo coração. Leve cada um para a Tua casa, Pai. Abençoa aqueles que estão até agora nos prestigiando pelo Facebook. Dê uma noite de sono abençoado para cada um, Pai. Tira essa gripe, essa febrinha do Pedrinho, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a família que veio nos visitar hoje. E tenho certeza, Pai, que será abençoada, que vai sair daqui alimentada pela honra e pela glória do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora uma salva de palmas bem forte